Olá a todos, aqui quem fala é o professor Iago, da disciplina de Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações. Bom, dando continuidade a nossas aulas sobre técnicas de identificação e análise de riscos e perigos, hoje vamos falar da APR, ou Análise Preliminar de Riscos. Bom, a análise preliminar de riscos, ou APR, do inglês Preliminary Hazard Analysis, PHA, ela objetiva prever e identificar os riscos envolvidos em determinado empreendimento, tanto na fase de implementação quanto na fase de operação. Tá? Então você pode aplicar tanto antes de você começar a atividade ou quando já existe atividade em um determinado empreendimento. Tá? Ela tem o intuito de eliminar, minimizar ou controlar os riscos antes que estes se materializem. Né? A materialização do risco, como a gente já sabe, é causar um acidente, uma perda material, lesões ao colaborador ou mesmo levar até a perda de vidas, tá? No ambiente de trabalho. Exigindo gastos para o replanejamento, né, da planta do empreendimento. Tá? A análise preliminar de riscos é uma das técnicas de identificação mais utilizadas, porque a gente vai ver que ela é uma análise bem prática e de fácil entendimento pelo colaborador. Tá? É importante salientar que, por mais que seja o técnico de segurança do trabalho que faça essa análise preliminar, quem vai ler antes de executar a atividade, quem vai tentar entender, é o colaborador. Então, essa análise tem que ser a mais sucinta e mais objetiva possível para que ele consiga entender os riscos inerentes à sua atividade. Essa metodologia foi desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e baseia-se no preenchimento de uma tabela contendo 7 colunas. Quais são essas colunas? A primeira significa os riscos identificados, então ela define os riscos para o sistema em estudo ou para atividade em estudo, tá? Ou seja, eventos que podem causar danos às instalações, aos operadores, ao meio ambiente, entre outros, como por exemplo, vazamento de produto, mau funcionamento de equipamentos, choque elétrico, esmagamento de membro, queda de altura e etc. Na segunda coluna são as causas, né? E visa a identificação das causas básicas possíveis dos riscos, definidas como evento ou sequência que produzem uma consequência. Tá? Essas causas podem envolver tanto falhas intrínsecas de equipamentos, como erros de operação e manutenção, comportamentos inseguros assumidos pelo colaborador, falta de equipamento de proteção e etc. Na terceira coluna, a gente tem o efeito, que são os possíveis efeitos que podem ser ocasionados pelo cenário previsto. Então, através daquele risco, né, qual é o cenário que pode acontecer? Né, qual o efeito que aquele risco, se ele se materializar, né, quais os danos podem acontecer? Então, tudo isso vai ser previsto na terceira coluna, a coluna de efeito. E juntando os riscos, as causas e os efeitos, forma então o cenário acidental. A quarta coluna se refere à categoria da probabilidade ou frequência. Então, através do risco identificado, o elaborador da APR vai identificar qual é a probabilidade. Tá? Existe um quadro, né, esse quadro que está sendo apresentado para vocês, ele é utilizado justamente para se denominar qual é a probabilidade daquele risco se materializar. Então, ele é dividido em 5 categorias, A, B, C, D e E. Na categoria A, a gente tem a denominação de uma probabilidade
extremamente remota. É extremamente improvável de ocorrer esse evento durante a vida útil da instalação. O B é remota, ocorrência não esperada ao longo da vida útil da instalação. C, improvável, baixa probabilidade de ocorrência ao longo da vida útil da instalação. D, provável, esperado ocorrer pelo menos uma vez durante a vida útil da instalação. E a E é frequente, esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil da instalação. Veja que a gradação da probabilidade é muito do julgamento do elaborador da APR. Então, é importante que esse elaborador ele tenha conhecimento da atividade, como ela é feita, para poder julgar se um risco ele é extremamente remoto de acontecer ou se ele acontece frequentemente. Bom, já na quinta coluna a gente tem a categoria da severidade. Então são apresentados 4 categorias da severidade quando da ocorrência de um determinado evento. No quarto nível, a gente tem o catastrófico, que isso quer dizer que pode, se aquele risco materializar, ele pode gerar uma morte, incapacidade permanente total do colaborador, perda do equipamento e instalações, danos graves ao meio ambiente, que é não recuperável esse dano, perda financeira elevada, danos elevados à imagem da empresa. Tá? Na terceira categoria, a gente tem a crítica. Né? Lesões graves, pode gerar lesões graves com incapacidade parcial grave, perda parcial do equipamento, danos sérios às instalações, grandes perdas financeiras, danos sérios ao meio ambiente. Na categoria 2, a gente tem o risco marginal, lesões com incapacidade geram lesões com incapacidade parcial leve, danos leves ao equipamentos e instalações, danos ao meio ambiente facilmente recuperável, perdas financeiras indiretas e pequenas. No nível 1, ou na categoria 1, a gente tem a categoria desprezível, o risco vai gerar lesões leves, tratamento médico e retorno imediato ao trabalho do colaborador acidentado, danos leves aos equipamentos, não prejudicial ao meio ambiente. Bom, na sexta coluna a gente vai ter a classificação de risco. Então, quando a gente faz uma correlação entre a frequência e severidade, a gente consegue classificar então um risco. E ele vai ser 3 tipos de... É um risco aceito, é um risco justificável ou um risco não aceitável. Vamos entender mais como é que se dá essa correlação. Tá? Bom, a gente tem uma tabela aqui, né, onde a gente tem a frequência nas colunas e a severidade nas linhas. Tá? Então, digamos que tenhamos um evento com frequência A, ou seja, é um evento que ocorre, que tem uma ocorrência extremamente remota. No entanto, ele pode gerar um evento catastrófico, né? Ou seja, nível 4, categoria 4. Então, a gente vem aqui na tabela, evento extremamente remoto, porém com severidade catastrófica. Cruzando essas duas linhas, encontramos que o nosso risco, né, ele é 2. Ele está aqui dentro desse quadrado na cor amarela. Se a gente for olhar aqui na legenda dos riscos, ó, ele é considerado como um risco moderado ou tolerável. Ou seja, ele é um risco justificável. Então, através dessa tabela, a gente consegue, então, verificar aí a classificação do risco. Na sétima e última coluna, a gente tem as recomendações. Nessa coluna, você vai inserir recomendações e outras observações. Que tipo de recomendação?
Exemplo, se eu tenho risco de queda no meu trabalho, tá? Eu vou mencionar lá nas recomendações que eu devo treinar o meu colaborador para executar aquela atividade conforme a NR35, né? Trabalho em altura. Eu tenho que colocar nas minhas recomendações também que aquele colaborador só vai poder executar aquela atividade se ele estiver com os EPIs adequados para execução. Por exemplo, um talabarte, um cinto de segurança, certo? Então, tudo isso vai ter que estar nas recomendações. E é obrigatório a inserção de recomendações e observações nos riscos justificável e nos riscos não aceitos, tá? Sendo opcional para os riscos aceitos colocar essas recomendações. Bom, então, nesse slide a gente tem um modelo de planilha de APR, tá? Então aqui, ó, como a gente viu, primeiro vem o risco, eu vou identificar o risco, a causa desse risco e o efeito desse risco. Tudo isso forma um cenário acidental. Tá? Já na quarta coluna, a gente tem a frequência com que esse risco acontece, a severidade que esse risco pode vir a trazer se ele for materializado, se ele acontecer. E na última coluna, na sexta coluna, a gente tem aqui a classificação do risco. Tá? Então, ó, a frequência, a severidade e o risco juntos formam a criticidade. Tá? E por último, a gente tem a coluna de recomendações e observações. Tá? Então, esse é um modelo bem simples de se aplicar a análise preliminar de riscos. Vamos a um exemplo. Tá? A gente tem um fogão residencial com gás encanado. Limites do sistema e informações gerais. Considerar o suprimento local de gás a partir da válvula de bloqueio do apartamento. Então, através dessa válvula, você consegue liberar ou não a passagem de gás para o fogão. Considerar a existência de geladeiras e outros equipamentos elétricos na cozinha. Tá? Então, a existência desses equipamentos elétricos em um possível vazamento de gás pode, se a pessoa não identificar esse vazamento e ligar, por exemplo, uma tomada, isso pode gerar ali, né, uma faísca e iniciar-se assim um incêndio. A cozinha fica sem ventilação quando a casa é fechada à noite. Isso quer dizer que o gás ele vai ficar enclausurado no ambiente e vai formar uma atmosfera explosiva, tá? Se caso venha acontecer um vazamento. O estudo requerido envolve o sistema do fogão e seus componentes. Basicamente, você vai estudar o fogão, tá? Sabendo-se que falhas dos componentes eventualmente ocorrem e que eventualmente as pessoas realizam rotinas com pequenas não conformidades. Então, por exemplo, uma pessoa pode ligar o fogão, né, e esquecer terminar o seu serviço e esquecer a boca ligada. Ou o que muitas vezes ocorre, às vezes você vai ligar uma boca e erra a válvula certa, aí você liga a outra válvula, consegue acender aquela chama que você queria e a outra fica aberta. Isso ocorre muito. Isso é uma não conformidade rotineira nas casas das pessoas. Não focaremos nas atividades ao fogão, e sim no sistema fogão. Por exemplo, a gente não vai aqui levantar as hipóteses de você estar cozinhando, né, utilizando fogão, utilizando panela de pressão, nada disso. Tá? A gente vai focar no sistema fogão, onde as atividades na cozinha podem ser causas de perigos ou do agravamento das consequências. Tá? Então vamos lá. Formando aqui o cenário acidental, a gente identificou alguns riscos nesse nosso sistema. Risco 1, pequeno vazamento de gás inflamável.
Quais são as possíveis causas? A gente pode ter, por exemplo, uma mangueira de gás que ressecou e trincou, e através dessa trinca o gás você consegue ter uma fuga de gás para o ambiente. Ou você pode ter também uma conexão folgada que está vazando ali. O efeito disso, você tem perda de gás. O segundo risco aqui, a gente tem um pequeno vazamento de gás inflamável, também pelos mesmos motivos, né? Mangueira de gás que ressecou e trincou, conexão folgada que vazou, e o efeito agora pode ser um incêndio em nuvem seguido de jato de fogo. Então, aqui você já tem um efeito maior, um efeito mais crítico. Veja que a perda de gás por si só aqui no primeiro não tem tanta criticidade, tá? Porque você pode identificar a perda de gás e ir lá e fechar. Já no segundo, você já tem um incêndio, então a criticidade aumenta, certo? No terceiro, a gente tem um grande vazamento de gás inflamável, tá? As causas é a mangueira de gás que ressecou e partiu. Então, antes você tinha uma trinca, agora você tem a mangueira partida. Então, o volume de gás que vai vazar do sistema é muito maior, né? E uma conexão folgada também, que se soltou. O efeito é a perda de gás. O segundo efeito seria a necessidade de evasão dos moradores devido a esse grande vazamento. O quarto, continuando, é um grande vazamento de gás inflamável. Também os mesmos motivos, né? Mangueira de gás que ressecou e partiu. Conexão folgada que soltou. Efeito, explosão de nuvem confinada. Isso tem um efeito maior do que no caso de um incêndio em nuvem, porque agora você tem um confinamento, então a liberação de energia é muito maior, tá? Então, você pode ter uma explosão das janelas de vidro, explosão do interior da residência, e um outro efeito identificado é a morte por asfixia. Devido à explosão e o incêndio, você vai ter uma fumaça tóxica naquele ambiente, e isso pode causar asfixia. Vamos analisar agora a criticidade desses riscos que a gente levantou aqui no nosso exemplo. Tá? Para o risco 1, pequeno vazamento de gás inflamável, causando um efeito de perda de gás, a gente tem uma frequência provável, né, D. E a severidade desse efeito seria desprezível, 1. Tá? Então, através da nossa tabela de frequência versus severidade, frequência D e severidade 1. Tá? Trazendo aqui, ó, cruzando a linha com a coluna, a gente encontra que o nosso risco tem uma gradação 2 e ele é um risco moderado ou tolerável, ou, nesse caso, chamado também de justificável. Tá? Já no risco 2, pequeno vazamento de gás inflamável, causando um efeito incêndio em nuvem, seguido de jato de fogo. Ele tem uma frequência remota, mas a severidade agora é marginal. Veja que através de um incêndio você pode gerar lesões nas pessoas, perdas materiais, lesões leves, e perdas materiais. Então, a severidade agora desse risco, ela é marginal. Através da nossa tabela, mais uma vez, remoto B, marginal 2, né? B, aqui, marginal, severidade 2. Vamos cruzar a linha com a coluna. Encontramos que o nosso risco é do tipo 1, ou seja, ele é baixo, trivial. Ele é um risco aceito. O risco 2. No risco 3, a gente tem agora um grande vazamento de gás inflamável, que pode gerar perda de gás e a necessidade de
evasão dos moradores. Tem uma frequência extremamente remota, A, né? Pela tabela, classificação A. E a severidade, crítico, 3. Voltando lá na nossa tabela. Frequência A, criticidade 3. Fazendo esse cruzamento, encontramos que o nosso risco é do tipo 1, um risco aceito também, o risco 3. Tá aqui. O risco 4 é o grande vazamento de gás inflamável, efeito explosão de nuvem confinada, e isso pode até acarretar aqui em uma morte, como foi levantado aqui. Tá? A frequência é que ele seja extremamente remoto, classificação do tipo A para frequência, e a severidade crítica, né, do nível 3. Vamos lá novamente na nossa tabela. Desculpa. A, né, nível 3, então temos também a gradação do risco. Igual a 1, ele é um risco aceito. Porque veja que, apesar da severidade desse risco ser alta, a frequência dele ocorrer ela é extremamente remota. Então, isso faz com que o risco ele seja baixo e consequentemente, ele seja um risco aceitável. Tá? Então, ele é um risco aceitável pela classificação. Tá? Bom, essa foi nossa aula sobre análise preliminar de riscos. Vejo vocês em uma próxima aula.